Olá, pessoas queridas, eu sou Antônio Luiz da Silva, sou psicólogo de formação, atuo no segmento e na política da pessoa com deficiência no estado da Paraíba. Quero ler para vocês nesse momento Carta aos Amigos e Amigas do Exterior, um texto de Frei Beto. Queridos amigos e amigas, no Brasil ocorre um genocídio. No momento em que escrevo, 16/7, a Covid-19, surgida aqui em fevereiro deste ano, já matou 76 mil pessoas. Já são quase 2 milhões de infectados. Até domingo, 19/7, chegaremos a 80 mil vítimas fatais. É possível que agora, ao ler esse texto, esse apelo dramático, já cheguem a 100 mil. Quando lembro que na Guerra do Vietnã, ao longo de 20 anos, 58 mil vidas de militares americanos foram sacrificadas, tenho o alcance da gravidade do que ocorre em meu país. Esse horror causa indignação e revolta. E todos sabemos que medidas de precaução e restrição adotadas em tantos outros países poderiam ter evitado tamanha mortandade. Esse genocídio não resulta da indiferença do governo Bolsonaro, é intencional. Bolsonaro se compraz da morte alheia. Quando o deputado federal, em entrevista à TV em 1999, ele declarou: através do voto você não vai mudar nada neste país. Nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Ao votar a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ofertou seu voto à memória do mais notório torturador do Exército, o coronel Brilhante Ustra. Por ser tão obcecado pela morte, uma de suas principais políticas de governo é a liberação do comércio de armas e munições. Questionado à porta do Palácio Presidencial se não se importava com as vítimas da pandemia, respondeu: não estou acreditando nesses números. 27/3, 92 mortes. Todos nós iremos morrer um dia. 29/3, 136 mortes. E daí? Quer que eu faça o quê? 28/4, 5.017 mortes. Por que essa política necrófila? Desde o início, ele declarou que o importante não era salvar vidas e sim a economia. Daí sua recusa em decretar o lockdown, acatar as orientações da OMS, importar respiradores e equipamentos de proteção individual. Foi preciso a Suprema Corte delegar essa responsabilidade a governadores e prefeitos. Bolsonaro sequer respeitou a autoridade de seus próprios ministros da Saúde. Desde fevereiro, o Brasil teve 2, ambos demitidos, por se recusarem a adotar a mesma atitude do presidente. Agora, à frente do ministério está o general Pazuello, que nada entende de questão sanitária. Tentou ocultar os dados sobre a evolução dos números de vítimas do coronavírus. Empregou 38 militares em funções importantes do ministério, sem a requerida qualificação. E cancelou as entrevistas diárias pelas quais a população recebia orientação. Seria exaustivo enumerar aqui quantas medidas de liberação de recursos para socorro de vítimas e das famílias de baixa renda, mais de 100 milhões de brasileiros, jamais foram efetivadas. As razões da intencionalidade criminosa do governo Bolsonaro são evidentes: deixar morrer os idosos para economizar recursos da Previdência Social, deixar morrer os portadores de doenças pré-existentes para economizar recursos do SUS, o Sistema Nacional de Saúde, deixar morrer os pobres para economizar recursos do Bolsa Família e de outros programas sociais destinados aos 52,5 milhões de brasileiros que vivem na pobreza e aos 13,5 milhões que se encontram na extrema pobreza, dados do governo federal. Não satisfeito com tais medidas letais, agora o presidente vetou no projeto de lei sancionado a 3/7 o trecho que obrigava o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, templos religiosos e instituições de ensino. Vetou também a imposição de multas para quem descumprir as regras e a obrigação do governo de distribuir máscara para os mais pobres, principais vítimas da Covid-19, e aos presos, 750 mil. Esses vetos, no entanto, não anulam legislações locais que já estabelecem a obrigatoriedade do uso de máscaras.
Em 8/7, Bolsonaro derrubou trechos da lei aprovada pelo Senado que obrigavam o governo a fornecer água potável e materiais de higiene e limpeza, instalação de internet e distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas para aldeias indígenas. Vetou também verba emergencial destinada à saúde indígena, bem como facilitar o acesso de indígenas e quilombolas ao auxílio emergencial de R$600, 100 euros ou $120 por 3 meses. Vetou ainda a obrigação de o governo oferecer mais leitos hospitalares, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea a povos indígenas e quilombolas. Indígenas e quilombolas têm sido dizimados pela crescente devastação socioambiental, em especial na Amazônia. Por favor, divulguem ao máximo esse crime de lesa humanidade. É preciso que as denúncias do que ocorre no Brasil cheguem à mídia de seus países, às redes digitais, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra e ao Tribunal Internacional de Haia, bem como aos bancos e empresas que abrigam investidores tão cobiçados pelo governo Bolsonaro. Muito antes do jornal The Economist fazê-lo, nas redes digitais, trata o presidente por Bolsonaro. Enquanto Roma arde em chamas, ele toca a lira e faz propaganda da cloroquina, remédio sem nenhuma eficácia científica contra o novo coronavírus. Porém, seus fabricantes são aliados políticos do presidente. Agradeço o seu solidário interesse em divulgar esta carta. Só a pressão vinda do exterior será capaz de deter o genocídio que assola o nosso querido e maravilhoso Brasil. Fraternalmente, Frei Beto.